Fala, galera vascaína, após jogo aí, Vasco perdeu pro Bahia de 1-0, né, galera? Pelo amor de Deus, em casa, o Vasco fazendo esse vexame pro Bahia, que não tinha ganhado de ninguém, veio dentro do Rio de Janeiro, dentro de São Januário, venceu o Vasco aí por 1-0. Sempre a gente vem aqui falar, né? O Vasco precisa se reforçar, vamos falar aí sobre esse jogo, né? Uma rápida análise aí, rapidamente vou falar sobre esse jogo, né? O pós-jogo aqui rapidamente, né? Depois dessa derrota frustrante aí dentro de casa, 1-0 Bahia. Esse vídeo nem vai ter edição, porque depois dessa derrota aí me deixou bem puta aí com o Vasco, né? Que pelo amor de Deus, esses jogadores hoje parece que entraram aí, né? Não queria jogar futebol, porque o primeiro tempo ali, né? Até que o Vasco jogou mais ou menos, poderia ter marcado gol, só que com esse atacante aí chamado Pedro Raul, cara, vou fazer aqui minha autocrítica e vou carregar ela comigo. Pedro Raul não vai dar certo no Vasco, cara. Essa é a minha opinião. Quero saber a opinião da galera aqui. Deixa aqui nos comentários do vídeo que esse atacante, o Vasco só tá jogando para ele. É cruzamento na área toda hora nesse jogo aí contra o Bahia. Cruzamento para Pedro Raul. Cruzamento para Pedro Raul. E não dá em nada. O cara nem pivô ele consegue fazer, né? Aí muita gente vai me criticar. Claro que não é só a culpa do Pedro Raul. O time do Vasco inteiro jogou péssimo hoje. Parece que não entraram em campo, Piton não apareceu, né? A zaga, o Vasco pega a bola no meio de campo, toca a bola para trás. Pega a bola no meio de campo, toca a bola para trás. Por quê? Não tem um camisa 10, né? Quando a gente veio falar que desde o início do ano, cadê o jogador para armar a jogada, né? Saiu o Nenê, cadê? Não tem ninguém para armar a jogada no time do Vasco, né? Muita gente aí reclamando, claro. O Nenê já estava aí, né? Daqui a pouco ia completar 50 anos jogando no meio de campo do Vasco. Porque, né, até agora não contrataram um camisa 10 para jogar, né? Estão esperando a janela do meio do ano, o Vasco aí com uma dificuldade enorme de criação de jogada, né? Todo mundo viu aí nesse jogo, mais um jogo aí que o Vasco não consegue criar no meio de campo. Aí vamos falar sobre os reforços. Reforço não, né? Vamos falar sobre os cabeças de bag que o Vasco trouxe. 2 jogadores do Santos. Pelo amor de Deus, cara, que jogadores são esses que o Vasco pegou do Santos? Esse Carrabajal não conseguiu acertar um passe no meio de campo. O jogador do lado dele não conseguiu tocar uma bola certa. Olha a contratação desse jogador. Por isso que a gente fala, tem que investir. As contratações que o Vasco tem que fazer no meio do ano tem que ser contratação, jogadores que é para chegar e investir grana, tá? Pagar um salário alto, jogador para chegar para somar. Não é essas porcaria não, porque esse jogador tal, esses 2 que vieram do Santos, outro até esqueci o nome, tá? Esse Carrabajal aí, até o nome dele já é complicado de falar. Jogador horrível, não consegue dar um passe, né? E jogada para Pedro Raul, tentativa de cruzamento para Pedro Raul. Aí tira lá o Barbieri, começa a mudar o time, né? Como sempre, tirando Alex Teixeira, que até a substituição do Vasco tá sendo igual, né? Começa lá a tirar o Alex Teixeira, né? Só o Pedro Raul que é intocável nesse time, que também vai tirar, vai botar quem? Esse jogador que entrou aí, o atacante que veio do Santos, que pelo amor de Deus, jogador horrível, jogador horrível. Vou falar isso aqui, o torcedor vai ver isso durante a temporada, entendeu? Posso, claro, ser criticado, né? Que os outros vão falar, pô, primeiro jogo dos caras, tal, mas é minha opinião. Como eu tô falando pra galera deixar aqui. Pra mim são jogadores péssimos, jogador que chega de graça, que não joga nem no Santos, mano. É encostado lá no time do Santos. Vai fazer o que com a camisa do Vasco? Aí o Vasco ganha do Atlético Mineiro fora, empata com o Palmeiras depois de estar ganhando de 2-0, que já vacilaram aí, né? Dentro do Maracanã lotado. E agora, né? O torcedor vai, compra ingresso, né? Chega, lota o estádio e o Vasco vai e perde pro Bahia dentro de casa. Claro, podia perder pro Bahia? Claro que podia perder, né? Mas o Bahia não conseguiu conquistar um ponto no campeonato, veio e conseguiu 3 pontos dentro da casa do Vasco. E esses jogadores ficaram, só tá no Campeonato Brasileiro, os jogadores do Vasco, e parece que eles não entraram em campo hoje, porque ninguém jogou nada, ninguém. Vou tirar aí o Léo Jardim, que fez alguma defesa, senão o Vasco poderia ter perdido de 2, 3, aquele Arthur Salles, né, cria do Vasco, perdeu um gol completamente sozinho, né? O goleiro do Vasco, Léo Jardim, para mim, foi ali que salvou no jogo de hoje, que o resto foi resto. Ninguém jogou nada hoje. Não é porque perdeu que a gente vai vir aqui criticar. Só que o Vasco não competiu, coisa que o Vasco vinha fazendo, competindo, jogando. Hoje o Vasco não conseguiu jogar, né? Não conseguiu
nada no jogo de hoje. O Vasco não conseguiu chutar no gol, né? O chute que o Vasco deu, péssimo. Você vê o jogador sozinho, cara. Tentava tocar para esse Pedro Raul, toda a bola nesse Pedro Raul, que absolutamente, para mim, na minha opinião, cara, pelo amor de Deus, cara, o Vasco precisa de um centroavante para esse mês de julho, né, que vai abrir aí, que estão esperando um turno inteiro praticamente acabar para contratar jogador, né, para enfim trazer o tal camisa 10, que a tal cereja do bolo não chegou até hoje, né? O torcedor sempre vem perguntar em relação a tal cereja que não chegou, né? E o Vasco perde aí, né? 3 pontos importantíssimos dentro de casa, dentro de São Januário, que para mim, hoje, o Vasco deveria ter ganho o jogo, né? Já chegaria ali o Vasco com 7 pontos na competição. Não, mas vai lá dar mole pro Bahia em casa, começou a tropeçar, mano, principalmente dentro de casa, né? Não pode dar mole. Vasco teve 2 jogos dentro de casa, Maracanã, né? Mando de campo do Vasco, empatou o jogo contra o Palmeiras, né? E agora vem e perde dentro de casa. Agora vai ter que buscar ponta aí, né? No clássico contra o Fluminense, né? O time que deve a Série B do Campeonato Brasileiro, que tá tirando uma onda danada com o Vasco, né? E se jogar esse futebol medonho que jogou hoje, não vai dar, não vai ter como disputar esse clássico. Claro que clássico é clássico, né? O Vasco vai entrar em campo, clássico muda tudo. Só que se jogar um pouquinho do futebol que jogou hoje, o Vasco leva uma goleada pro Fluminense, que pelo amor de Deus, cara, que jogo foi esse hoje? Uma pelada completa, o Vasco não conseguindo jogar, né? E aí essa derrota que veio pro Bahia aí, galera, infelizmente aí, né? O Vasco perdendo pontos importantes, perdendo aí os primeiros pontos aí no Campeonato Brasileiro, né? E agora fazer o quê? Juntar os cacos, o Vasco tem um clássico contra o Fluminense e tentar ali, cara, pelo amor de Deus, não coloque esses jogadores que chegaram do Santos, não. Não coloque esse Carabajal em campo, Carabajal, sei lá o nome desse raio desse jogador horrível. Que jogador horrível é esse jogador que o Vasco contratou? E ainda disse o narrador que é para substituir o Nenê, que ele pode jogar na posição que o Nenê jogava. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Não bota não, que vai matar o torcedor de raiva, como já matou, né? Torcedor criticando mais uma vez o Pedro Raul, que pelo amor de Deus, cara, não tem condições. Cara, não sei como que o Vasco vai manusear ali em relação à contratação de atacante, porque trouxe esse atacante do Santos para ser reserva do Pedro Raul. Ou seja, o Vasco não tem ataque, porque o atacante principal do Vasco não está se acertando, não está conseguindo chutar a bola no gol, cabecear, não está conseguindo nada. Também a bola quase não chega, né? Mas quando chega também ele perde o gol. Vou ser sincero aqui, quando a bola chega nesse Pedro Raul, ele perde o gol. Entendeu? Porque muita gente vai falar, mas não tem o camisa 10, a bola não chega. Quando chega a bola nesse cara, esse cara também perde o gol. Entendeu? Aí a maior contratação do Vasco, a contratação mais cara, fica no banco por um bom tempo, entrou no jogo de Ibra 1, de Ibra 2, cai lá no meio do caminho, né? Hoje, absolutamente, do Vasco, ninguém jogou nada, tirando o goleiro Léo Jardim, que não salvou o Vasco de levar 2 ou 3 gols pro Bahia dentro de casa, hein? Dentro de casa o Vasco poderia sofrer, né, uma derrota até pior. Então, galera, vou encerrar aqui esse pós-jogo, porque a gente só veio aqui, né, que pelo amor de Deus, para gravar mesmo, para não ficar sem vídeo, para falar com o torcedor, porque não dá nem vontade de chegar aqui para gravar um vídeo para falar do Vasco depois dessa atuação ridícula do Vasco hoje, né? Então, valeu aí, peço pra galera acompanhar aqui os vídeos no canal, vamos trazer informação aí durante a semana, mas o torcedor com certeza vai dormir chateado depois de uma vergonha que o Vasco fez em casa, perder pro Bahia, que nos somou 1 ponto, somou 3 pontos agora em cima do Vasco. Valeu, galera, tamo junto.